Com a paz do Senhor Jesus, continuando aqui a nossa matéria, né, Bibliologia. Gostaria que todos aí tiver com a sua apostila na página 17, Evidência da autoridade da Bíblia. A Bíblia tem muitas variedades, mas uma mensagem uniforme. Ela foi escrita durante um tempo de 1600 anos, em 3 línguas, há cerca de 40 escritos. Falando de muitos assuntos, contendo a Bíblia uma surpreendente unidade consistente na sua mensagem. Além disso, ela tem muitas coisas que sua mente humana nunca poderia ter imaginado. Seu conteúdo surpreende as mentes mais brilhantes. A Bíblia tem transformado países, sociedades e milhões de vidas através da história. A Bíblia é uma palavra poderosa. Então, assim, as evidências da autoridade da Bíblia é muito linda, porque durante mais de 1600 anos, em 3 línguas, há cerca de 40 escritos, ela foi traduzida. E por mais inteligente que as mentes sejam, entendeu? A Bíblia é a palavra mais poderosa que existe de todos os livros. Então, assim, quanto mais a gente estudar, a gente vai ter um conceito, um discernimento maior do que é a autoridade da Bíblia. Quando o Senhor Jesus criticou as atitudes dos fariseus e escribas, ele afirmou que os religiosos estavam invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição, que está no livro de Marcos, versículo 7, capítulo 13. Jesus afirmou atenção para a palavra de Deus escrita, quando repetidamente afirmou, está escrito no livro de Mateus 4, capítulo 7 e 10. Esta frase aparece em mais de 90 vezes no Novo Testamento, sendo assim uma parte indicação da autoridade divina da palavra escrita. Então, assim, em todas as partes da Bíblia, em todos os livros que nós podemos ver aqui, no livro de Marcos, no livro de Mateus, entendeu? Está relatando, entendeu? Como tem autoridade a Bíblia e como tem autoridade a palavra que está escrita na Bíblia por Deus. A recuperação do texto bíblico. Na Idade Média, a Igreja Romana só permitia o uso do latim. O povo não tinha acesso à Bíblia e nem os textos em grego. A Bíblia Romana preservou a Bíblia em latim por meio da tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina, no período entre 400 a 1400 depois de Cristo. A Bíblia oficial do Ocidente era a Vulgata Latina. Houve, então, percurso de reforma protestante que lutaram pela divulgação da Bíblia, dentre eles podendo destacar John Quigley, que traduziu a Bíblia para o inglês, John Hussey, condenado à fogueira por apoiar John Quigley, e Jerônimo de Praga, condenado à fogueira por apoiar João Cruz. Então, esses homens foram condenados, entendeu? Um por estar apoiando o outro, quando a Bíblia foi escrita, entendeu? Em latim e inglês. No período de reforma protestante, foram produzidas as seguintes traduções da Bíblia. Primeiro, a Bíblia no Lutero, Reina Valera, o Rei de Tiago, de João Games, de Antonte, João Ferreira de Almeida, também a tradução. Foi traduzido também em alemão em 1522. Em espanhol foi traduzida em 1569. Em inglês foi traduzida em 1611. Em italiano em 1649. Em português, que foi a última a ser traduzida, foi em 1681. Então, quer dizer, a Bíblia, ela foi traduzida em várias línguas, para vários países. Então, ela é uma palavra poderosa. Em todos os textos bíblicos, nós vamos poder estar encontrando autoridade dentro da Bíblia. Muitas Bíblias foram destruídas pela Igreja Romana e muitos crentes foram mortos por causa da nova tradução da Bíblia. Isso aconteceu no passado e acontece nos dias de hoje. Nesses países aí lá fora, os missionários estão sendo mortos por causa da Bíblia
que não podem estar andando com a Bíblia para pegar a palavra. Por isso é muito importante que a gente esteja estudando a Bíblia, decorando, memorizando a Bíblia, porque vai chegar um tempo que nós também aqui no Brasil não vamos poder usar a Bíblia. E como vamos pregar a palavra de Deus, uma palavra tão poderosa? Temos que estar com a Bíblia memorizada na mente. Isso é muito fácil, porque hoje em dia tudo que a gente quer memorizar, seja num documento, a gente memoriza. Por que não memorizar a palavra de Deus, que é uma palavra que tem autoridade e uma palavra eficaz? O mito da tradução neutra, imparcial e fiel. Sabe-se que em toda tradução é naturalmente interpretativa e neutrativa, ou seja, está sempre submetida aos conceitos e ponto de vista do tradutor, ao que assista a uma imparcialidade ou neutralidade em traduções. Porém, cientificamente, sabe-se que neutralidade é um mito. O tradutor pode entender incapacidade, porém há algo que sua individualidade e subjetividade que estarão presentes em sua produção textual. Nesta mesma linha, há o mito da tradução fiel, que é tratar a tradução como uma reprodução literal e precisa de fonte primária. Em outras palavras, uma tradução da Bíblia em português ou qualquer outra língua que se diga 100% fiel ao fontes originais. O que é fontes originais? A tradução que foi deixada por Deus, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção que foi mais de 100% fiel nas fontes, na tradução da Bíblia. O ideal de uma tradução fiel é uma impossibilidade técnica. Não há como fazer uma tradução que produza fielmente em todos os aspectos que o autor quis dizer. Então aqui, às vezes há alguma falha. Então nós temos que estar sempre prestando atenção, porque nós não podemos tirar o que Jesus destruir, o que Deus deixou escrito para nós, nem aumentar nenhuma palavra e nenhuma vírgula. Pois é óbvio que o sentido de um texto só pode ser estendido em todas as suas dimensões de significado. Quando inserido na sua língua, o contexto original, ao passar por este significado ou sentido para uma língua, há perdas, limitações naturais que pode, pelo simples fato de ser traduzida. Ou seja, que seja traduzida em italiano, ou em português, ou em espanhol. Então, assim, há algumas limitações naturais que podem ocorrer na tradução, mas nunca vai mudar o contexto que tem na Bíblia. Existe objetividade de ordem cultural que precisam ser levadas em conta. Há estruturas que são periculares em uma língua específica. Exemplo de hebraísmos, rimos, jogos de palavras, expressões, até mesmo condições que só fazem sentido na língua original. Por isso, simplesmente é possível traduzir totalmente em uma tradução. A tradução corre o risco de ser ideológica, ou seja, de carregar consigo tendências, pressupostos teológicos e fisiológicos do tradutor. Por isso, o leitor deve ter clareza ao ler a Bíblia traduzida, que ele esteja lendo a palavra de Deus de uma forma correta e direta, mas transmitida por uma tradução sustentável no caso das escrituras judaicas. A língua hebraica, com alguns textos em aramaico, o leitor deve ter extremo cuidado para não cair em uma excessiva sacramentação de tradução, ou seja, uma supervalorização canônica. Sendo assim, a Bíblia traduzida, seja que for, será uma versão vulnerável a ponto de vista e interpretação. Somente originais pode ser tratada como textos canônicos e realmente inspirados. Material de escrita. A Bíblia foi escrita primeiro em pedra. Muitas inscrições famosas encontradas no Egito e na Babilônia foram escritas na pedra. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Não se esqueça disso. Primeiro a Bíblia foi escrita em pedra.
pelos egípcios e pela Babilônia. No livro de Êxodo 31, capítulo 18 e 34, capítulo 1, dois exemplos são a pedra moabita, 850 anos antes de Cristo, e a inscrição de Siloé, encontrada no túmulo de Ezequias, junto ao ataque de Siloé, 700 anos antes de Cristo. Aí depois, a Bíblia, em segundo lugar, foi escrito na argila, material de escrita predominante na Ásia e na Babilônia. Era de argila, preparante em pequenos tabletes, imprensa com símbolos em forma de cunha, chamada escrita cuneiforme, depois assada em forno e secada ao sol. Milhares desses tablets foram encontrados pelas pás dos arqueólogos. Então a Bíblia começou primeiro sendo escrita na pedra por Deus, né? Que passou os 10 mandamentos escritos na pedra para Moisés, que vocês podem estar conferindo aí no livro de Êxodo, né? Que vocês vão estar encontrando Êxodo 31, 18, 34, capítulo 1. E depois na argila. E também, em terceiro lugar, em tábuas, madeira. Tábuas de madeira foram bastante usadas pelos antigos para escrever durante muitos séculos. A madeira foi superfície comum para escrever entre os gregos. Alguns acreditam que este tipo de material de escrita é mencionado no livro de Isaías 30, versículo 8, e Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Prestem bem atenção, meus irmãos, isso vai cair na prova. Depois foi escrita em couro. Talmud, judeu, exigia especificamente que as escrituras fossem copiadas sob pele de animais, sob couro. Praticamente certo, então, que o Antigo Testamento foi escrito em couro e em feito rolos costurados junto às peles que mediam de alguns metros e alguns centímetros. Os rolos eram entre 26 e 70 centímetros de altura e era enrolado em um dos pedaços de pau. Passando depois aqui o quinto para o papiro. Papiro é quase certo que o Novo Testamento foi escrito sobre papiro, por ser forte o material de escrita importante na época. Papiro é feito cortado-se em tiras, seções delgadas de cana de papiro, espanando-se em vários banhos de água e depois sobrepondo as umas às outras para formar folhas. Uma camada de tira era colocada sobre a primeira e depois punha numa prensa. Então aqui nós vemos materiais de escrita: pedra, argila, madeira, couro e papiro. Temos que prestar muito bem atenção. Então foi muito bem, antes de traduzir a Bíblia, né, para o papel, ela foi escrita primeiro na pedra, na argila, na madeira, no couro e no papiro. Aderirem outras, as folhas tinham de 15 a 38 centímetros de altura e de 8 a 23 centímetros de largura. Rolos de qualquer comprimento eram preparados e colocados junto às folhas, geralmente media cerca de 10 centímetros de comprimento, cada uma folha de papiro, que era escrito. No sexto, foi escrito em velino ou pergaminho. Pergaminho, presta atenção. Velino começou a predominar mediante aos esforços do rei Emanuel II, de pergaminho, em 197 a 158 a.C. Ele procurou formar a biblioteca, mas o rei do Egito cortou o seu primeiro de papiro, sendo então necessário obter um processo para o tratamento de pele. O resultado foi conhecido como velino, ou seja, pergaminho, embora os termos sejam usados intercambiavelmente. O velino era preparado originalmente com pele de bezerro e de antípolis, enquanto os pergaminhos era de pele de ovelha e cabra. Obtinha-se assim um couro de excelente qualidade, preparando especial cuidadosamente para receber escrita de ambos os lados. Este tipo de material foi utilizado centenas de anos antes de Cristo e por volta do século IV depois de Cristo.
ele suplantou o papiro. Quase todos os manuscritos conhecidos são em velino. Então aqui a gente vê que primeiro foi em velino e depois nos pergaminhos. Divisões da Bíblia. Divisões do Antigo Testamento. O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel. Essa história relata a fé do povo de Deus de Israel e descreve a vida religiosa dos israelitas como povo de Deus. Os escritores escrevem que Deus fez por eles o povo e como deveria adorar e obedecê-lo em resposta ao seu amor. Quando o seguinte ensina gratuitamente como estão agrupados os livros que formam o Antigo Testamento. Aí nós vemos a tabela do Antigo Testamento, que vocês vão ver aí a tabela aí, né, do Antigo Testamento, que tem o Pentateuco histórico, Pentateuco de novo, maiores e os pormenores, né? No Pentateuco está o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nos livros históricos, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Êxodo, Neemias, Esther, Crônicas e 2 Crônicas. Poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nos livros poetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Malaquias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essa é a tabela do Antigo Testamento. Divisão do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos pelos discípulos de Jesus Cristo. Eles queriam que outros ouvissem a respeito da nova vida, que é possível através da morte e ressurreição de Cristo. O quadro que se segue mostra diferentes grupos de livros que compõem o Novo Testamento. Então aqui nós sabemos que há uma nova vida, é possível uma nova vida após a morte, através da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, através da ressurreição, né, que foi escrito aqui o Novo Testamento, então nós sabemos que Jesus, ele nos ensinou a respeito de uma nova vida que é possível depois da morte, por causa da ressurreição de Jesus. Tabela da Bíblia no Novo Testamento. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos. Epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésio, Filipenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Gerais, no livro de Hebreu, Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E no livro de Apocalipse. Então aqui está a tabela do Novo Testamento. A Bíblia e seus escritores. Muito importante prestar atenção nisso. A Bíblia foi escrita durante um período de mais de 1.500 anos. Foram aproximadamente 40 dos seus escritores. Então, mais de 40 escritores foram inspirados como servo de Deus pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia em diversas línguas, que foram em várias línguas que nós falamos aqui, italiano, espanhol, inglês, português e assim em várias línguas. E todos esses escritores, eles foram usados e guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Apesar dos seus diversos escritores, é um livro só, com uma única mensagem, isenta de contradição em conteúdo. A seguir a tabela com o livro, as datas prováveis em que foram escritos e seus respectivos escritores. Então, além da Bíblia, foi escrita há mais de 1.500 anos, teve mais de 40 escritores
que foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Até hoje, mesmo para pegar a palavra de Deus, nós temos que ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos fazendo de nós mesmos, não vai dar certo. Precisamos de ler a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus nos use, para que o Espírito Santo de Deus venha falar com a igreja e com o povo o que precisa ser dito. Porque o homem de si mesmo não faz nada, mas o Espírito Santo de Deus pode orientar para que nós fazemos perfeitamente. Aí aqui vem a tabela dos livros, data, autor, que foi escrito. Então tá aqui, ó, a tabela aqui que vocês vão poder estar analisando aí. Vou deixar para que vocês analisem a tabela, tá? Depois vem aqui o período interbíblico. O que é o período interbíblico? A expressão de 400 anos de silêncio, frequentemente empregada para descrever o período entre os últimos eventos do Antigo Testamento e o começo dos acontecimentos do Novo Testamento. Não é correta e nem apropriada, embora nenhum profeta inspirou se tivesse erguido em Israel durante o período e o Antigo Testamento já tivesse completo dos seus judeus. Certos acontecimentos ocorreram que deram ao judaísmo posterior uma ideologia própria, providencialmente preparado o caminho para a vinda de Cristo e a proclamação do Evangelho. Então foi aqui um período de interbíblico para a preparação, né, da palavra de Deus, a vinda de Deus e a preparação para pregar o Evangelho. Depois nós vemos aqui supremacia persa. Por cerca de um século depois da época de Neemias, o Império Persa exerceu controle sobre Judeia. O período foi relativamente tranquilo, pois as persas permitiam ao judeu o livro e exercício às suas atribuições religiosas. A Judeia era dirigida pelo sumo sacerdote, que prestava conta ao governo da Pérsia. Então, o sumo sacerdote, ele prestava conta para o judeu, o governo, né? De tudo que eles exerciam ali na lei religiosa. Fato ao extremo, permitiu ao judeu que, em boa medida de autonomia, rebaixou o sacerdócio em uma função política. Inveja, intriga, até mesmo assassinato tiveram em seu papel disputa pela honra de ocupar o sumo sacerdócio. Joana, filho de Joanda, Neemias 12, 22, vocês podem ler aí, é conhecido por ter assassinado o próprio irmão. Pensa bem, Josué no recinto do templo. Tudo isso por causa da autonomia da palavra de Deus entre os judeus. A Pérsia e o Egito envolvem-se em constantemente conflito. Este período é a Judéia, situada entre dois impérios, não podia escapar do envolvimento. Durante o reino de Alexandria III, muitos judeus enganjaram-se em uma rebelião contra a Pérsia. Foram deportados para a Babilônia e para as margens do Mar Cáspio. Vemos aqui também Alexandre o Grande. Em seguida, a derrota dos exércitos, a Pérsia da Ásia. 333 anos antes de Cristo. Alexandre marcou para a Síria e Palestina. Depois de Ferracha, residência, tirou consistência e Alexandre destacou-se para o sul, em direção ao Egito. Diz a lenda que Alexandre aproximava de Jerusalém. O sumo sacerdote, Judá, foi ao seu encontro e lhe mostrou as profecias de Daniel, segundo os quais exército grego seria valioso, que está no livro de Daniel 8. Essa narrativa é levada a sério pelos historiadores, mas o fato que Alexandre tratou singularmente bem com os judeus. Eles lhe permitiu que observasse suas leis, isentou dos impostos durante os anos sabáticos. E quando construiu Alexandre no Egito, 333 anos antes de Cristo, estimulou aos judeus que se estabelecessem ali,
deu-lhe privilégio que acompanhasse os seus súditos e gregos. A Judéia sob forma de Ptolomeu. Depois da morte de Alexandre, em 323 a.C., a Judéia ficou sujeita por um tempo ao antigo dos generais de Alexandria, que controlava parte da Ásia Menor. Subsequentemente, caiu sob o controle de outro general, Ptolomeu, que havia então dominado o Egito. Ptolomeu foi contido por ser um importante centro de cultura e pensamento judaico por vários séculos. Em governo, Ptolomeu e os judeus de Alexandria começaram a traduzir a lei no Pentateuco para o grego. Essa tradução seria posteriormente conhecida e superagida a partir da tenda de seus 60 e mais, exatamente 72 de cada tribo, tradutores. No subsequente, todo o Antigo Testamento foi traduzido em subtalgia. A Judéia sob subsídias. Depois, aproximadamente, do século da vinda dos judeus, sob o domínio dos Pentanêutico, o Antíoco III, o Grande da Síria, conquistou. Em 198 a.C., os governantes sírios seriam chamados selenicidas, porque seus reinos construídos sobre os impérios de Alexandre foram fundados no século de Nicanor. Então isso aqui é muito importante. Prestem bem atenção aí e vamos continuar a nossa próxima aula a partir daqui. A Judéia sob os seus seleucidas. Eu gostaria de dizer a vocês que prestassem bem atenção. Tudo que foi dito nessa aula, que é muito importante, tudo isso vai cair na nossa matéria. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês e que vocês possam ter sabedoria e discernimento para entender a palavra e pregar a palavra com autoridade e com a verdade. Deus abençoe a todos.